Você aí que talvez, quando ergue o braço acima assim do nível da cabeça, sente uma dor no ombro, tá aí movimentando o ombro, tá sentindo ele estalar, tá sentindo ele meio rígido, tá entendendo que não consegue aqui mais pentear o cabelo, sem sentir um incômodo, uma limitação no ombro, essa live é pra você, tá bom? Porque essa lesão ortopédica se chama lesão do manguito rotador. Isso mesmo, você já ouviu falar sobre isso? Você conhece alguém que está passando nesse momento por essa situação, recebeu um diagnóstico recente sobre isso? Chama ela para essa live, porque aqui a gente vai entender e conhecer tudo sobre essa lesão, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, porque eu sei que é isso que vocês querem saber. Então, lesão do manguito rotador. E aí você fica pensando, meu Deus, Suene, que é isso? Que nome diferente! É isso mesmo. Manguito rotador é uma musculatura que a gente tem na região do ombro e é um conjunto de 4 músculos. Esses 4 músculos, eles têm uma função muito importante, que é estabilizar o ombro, ou seja, fazer com que a cabeça desse osso aqui ao longo do braço, que é o húmero, ele fique preso, né, bem estabilizado aqui essas outras estruturas, formando a articulação do ombro, ok? E por que ele é chamado de manguito? O manguito significa manga curta, bainha, né, algo que envolve, protege, e é como associado à manga de uma camisa, né? Por que a gente usa camisa de manga ou blusa de manga? Para esconder o ombro, para não mostrar o ombro, para proteger, né, o ombro. Então tem essa correlação. Rotador, porque ele vai fazer uma das funções muito importantes que a gente usa no braço e no ombro, que é fazer a rotação que a gente chama para dentro de interna e rotação externa, ok? Então esses são os 4 músculos que juntos formam o manguito rotador. E aí, quais são esses músculos? Eu vou te explicar a partir de agora. A gente tem os músculos que a gente chama de supraespinhal, que é esse primeiro aí que eu coloquei no slide. E o supraespinhal, ele tem uma função importante, que é a abdução, né, do braço, a abdução do ombro. Que é a abdução, Sônia? A abdução é aqui, abrir o braço lateralmente. Essa é uma função primária, muito importante desse músculo. E aí a gente tem um que está um pouquinho abaixo dele, que a gente chama de infraespinhal. E o músculo infraespinhal, ele vai atuar na rotação externa, a rotação lateral, ou seja, o braço rodando para fora. E aí a gente tem outra musculatura, que é o redondo menor, que também trabalha na rotação externa do ombro, e o subescapular. E esse músculo, ele faz a rotação contrária, a rotação interna do ombro. Sabe aquele movimento, sabe, nós mulheres que fazemos aquele movimento de pegar o braço, trazer aqui para trás para abrir o sutiã? Muito bem-vindo, porque essa musculatura é responsável por essa ação, tá bom? Então, lembrando que o manguito rotador, ele é muito importante para que a gente faça ações simples do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai abrir a maçaneta da porta, abrir a porta, né? Rodar a maçaneta. Nós vamos estender a roupa no varal, lembra? Né? Movimentos que a gente usa e leva o braço acima da linha da cabeça. Então, estender a roupa no varal, pegar algo no armário, abrir o sutiã. Então, todos esses movimentos, o manguito rotador é responsável, né, por ali agir, atuar. Por isso que é uma musculatura muito importante no ombro, e quando nós temos a lesão dela, significa que ali no nosso dia a dia nós vamos estar muito limitados
em muitos movimentos. E é por isso que a gente precisa entender e saber como que causa, né, Suene? Como que eu adquiro essa lesão? O que foi que aconteceu? Então, causas da lesão do manguito rotador. Dentre as causas da lesão do manguito, ela pode ser traumática ou ela pode ser degenerativa. Começando pela degenerativa, porque é o que mais acontece, né? O que mais a gente observa no dia a dia. A lesão degenerativa, ela ocorre ali com movimentos simples que nós fazemos no nosso dia a dia, sabe? A dona de casa que está ali, pega o basculhante, o vasculhador e vai tirar ali a teia de aranha do teto. E ela fica ali, às vezes, horas, ali, meia hora ali, levantando e tirando, tentando tirar aquela teia de aranha. E ela repete isso, às vezes, 2, 3 vezes na semana, né, por anos seguidos. Então, ali vai causando microtraumas, microlesões naqueles tendões, e vão ocasionando essas lesões que a gente chama de lesões degenerativas. Ou pessoa que está ali na academia, né, e ela está fazendo ali aqueles movimentos de fortalecimento de ombro, então ela está erguendo ali a barra com bastante peso, e ela faz isso seguidamente, repetidamente, né, ao longo do tempo que ela está ali na academia, e isso também vai causando microtraumas. Às vezes uma posição que você usa no seu trabalho, e você faz movimento repetitivo com carga, má postura, a má postura que a gente chama aqui, a pessoa ela tá com os ombros para frente, sabe, os ombros caídos, eles também ajudam a gerar traumas, lesões nesses tendões, assim como o próprio envelhecimento. A gente sabe que quando nós envelhecemos, naturalmente a gente perde tônus muscular, massa muscular. E essa massa muscular, ela também afeta na questão da irrigação sanguínea, né? O tendão, ele já é um tecido que ele é pouco vascularizado. Então, com o passar do tempo, né, o músculo perde massa muscular, então ele está dependendo de menos irrigação sanguínea, e esse tendão tem menos irrigação sanguínea ainda, o que contribui para que ele ali tenha microtraumas, né, microlesões, e acabe causando essa degeneração com o tempo. E também tem as lesões traumáticas, que a gente chama de lesões agudas. Essas lesões traumáticas, elas estão muito associadas a quedas, acidentes, onde ali você já tem a lesão por impacto, né, dessa região do manguito, nos tendões do manguito. Geralmente, essas lesões agudas, elas acontecem de forma até total, ou seja, o tendão aí rompe por completo. Então, quando a gente volta aqui nas causas das lesões, a gente também tem a classificação. A lesão do manguito rotador, ela pode ser uma lesão parcial. Quando é a parcial, como está aí na foto, no slide, vocês estão vendo que tem ali um ponto do tendão que ele está rompido e outros pontos estão íntegros. Então, é uma lesão parcial, quando a gente não tem a degeneração das fibras por completo. Né? Essas fibras, elas não estão rompidas por completo. É uma lesão parcial e está muito associada à causa degenerativa, né? Que é aquela que acontece no dia a dia, que vai evoluindo aos poucos. Assim como a gente tem a lesão total, que está muito associada aos traumas agudos, a queda, o acidente. Geralmente, quando você sofre um acidente em que você bate essa parte do ombro com muita violência, em muitos casos você tem sim a lesão total, né? Você rompe ali todo o tendão. Então acontece essa lesão aguda, essa lesão total. E é muito comum também, tá? Eu já tive muitos pacientes ali no consultório que chegaram devido a traumas, devido a queda, devido a acidentes, muitas vezes acidentes de trânsito, atropelamentos, que vieram e precisaram sim fazer até mesmo cirurgia por conta de romper completamente
somente o tendão do manguito rotador, ok? Então é algo que não é tão difícil assim de acontecer. Obviamente que no nosso dia a dia a gente vai receber muito mais pessoas que têm a lesão degenerativa. E aí a gente quer aqui entender mais e com certeza você que está aí vai pensar, meu Deus, mas como é que acontece? Quais são os sinais? Como que eu sei se eu tenho essa lesão ou não? Como que eu sei se essa dor no ombro que eu estou sentindo é uma dor que realmente é a lesão do manguito rotador? Porque, claro, nem toda dor no ombro vai estar associada a essa lesão. A gente tem bursites, tendinites, existem outras musculaturas, então é preciso diferenciar. Então, sinais importantes e frequentes. Então, lembra, você sente ali a dificuldade, a dor de elevar os braços acima da cabeça. Movimentos simples do nosso dia a dia, estender a roupa no varal, pegar alguma coisa no armário, você sente incômodo. E esse incômodo, geralmente, ele é nessa parte lateral, tá bom? Aqui do ombro. Dor à noite, você vai deitar à noite, você sente dor, principalmente se você dorme por cima do ombro, né? E você sente ali que toda noite você sente um incômodo naquele ombro, você sente fraqueza muscular, ali o braço está pesado, você vai movimentar o ombro, você sente ele estalar. Então são sinais frequentes que sim podem caracterizar, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de lesão do manguito rotador. Lembrando que a lesão do manguito rotador, quando ela está no seu momento inicial, ela não vai trazer dor de imediato. Ela vai trazer muito mais uma limitação, um incômodo. Então, se você está sentindo dor, quer dizer que essa lesão ela já está instalada. E aí sim, você precisa ter todo um cuidado, você precisa procurar um profissional, né? Fazer todo ali um histórico para que haja um diagnóstico correto. Então, fique muito atento a esses sinais, porque eles são importantes para a gente detectar essa lesão. E falando sobre diagnóstico, né, chegou o momento. Então, você precisa ter a certeza de que essa dor que você está sentindo e essa limitação realmente são uma lesão. É uma lesão do manguito rotador. Então, para isso, você vai ter que ir no profissional, primeiro no ortopedista. Ele vai ali colher todo o histórico clínico seu. E nesse histórico clínico, né, ele vai colher ali os seus dados, vai te fazer perguntas. E aí você vai dizer, olha, eu sinto isso, eu sinto dor ao levantar, quando eu vou dormir toda noite, eu costumo dormir por esse lado, por cima desse ombro, sinto ele dolorido, sinto muitos estalos. Então, toda essa história clínica ele vai colher. E aí ele vai te passar com certeza exames de imagem, e na grande maioria das vezes vai ser ali uma ressonância magnética, onde ele vai detectar se há o rompimento de fibras ou não desse tendão. Ele vai fazer também testes clínicos, né? O fisioterapeuta também faz, mas de imediato quando você chega no consultório do ortopedista, ele vai realizar testes clínicos e esses testes eles são importantes. Aqui no slide eu coloquei 2 testes bem frequentes, né? Que é o teste de Apley. Lembra que eu falei que o manguito rotador, que ele é responsável por ações como fazer a rotação, né? A rotação do braço para dentro, a rotação do braço para fora. Então, movimentos no nosso dia a dia que a gente também trabalha essa rotação, é a gente ali cruzar os braços para trás ou para abrir ali aquele movimento de abrir o sutiã. Então, se você sente dor em fazer esses movimentos, você sente limitação, muito provavelmente você está assim com algum grau de lesão do manguito. Assim como o teste de Jobe, que é o examinador, ele vai pedir para você, levantar os braços na altura do ombro e você fazer esse movimento aqui, para dentro, de rotação interna.
E aí, o que que ele vai fazer, esse movimento de rotação interna? Ele vai aqui segurar e vai fazer aqui uma resistência. Então, se você sente dor, se você sente incômodo, no momento que ele está aplicando ali o teste, também sim, é um sinal, é uma grande probabilidade que você tem, sim, a lesão do manguito rotador. O ortopedista, ele vai fazer esses testes, o fisioterapeuta também está apto a realizar esses testes, que a gente chama de testes ortopédicos, e que ajudam muito a diagnosticar essa lesão. Talvez você que já sente, né, esses incômodos, já foi no ortopedista, você já observou ele aplicando testes em você, né? E esses testes é justamente para que ele saiba qual é a musculatura ali, qual é o grupo muscular que está sendo acometido. Então, os testes clínicos, os testes ortopédicos, eles são muito válidos e muito importante para nossa avaliação, para nossa anamnese do paciente, ok? E aí a gente vai para os tratamentos. Nós já entendemos o que é, nós já entendemos qual a função da musculatura, entendemos como acontece a lesão, as causas, a classificação. Nós já entendemos também quais são os sinais clínicos que nós sentimos, como acontece o diagnóstico quando eu vou ali junto com um profissional, seja ele um ortopedista ou um fisioterapeuta, e a gente vai entender como funcionam os tratamentos. Então, se você vai de imediato ali no ortopedista, ele já diagnosticou, já está ali certo que é uma lesão do manguito, então ele vai entrar com medicação, né, medicação analgésica, medicação anti-inflamatória. E é importante ali, naquele primeiro momento de muita inflamação, de muita dor, vai ajudar também ali, depois quando você for para o momento de reabilitação, você tá com aquela musculatura, aquele ombro com menos inflamação, com menos dor, até para que você possa evoluir bem. E aí a gente também tem terapias alternativas, acupuntura. Muitos pacientes, eles se sentem muito bem fazendo acupuntura, cirurgia. Sim, mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai comentar um pouco mais sobre quando fazer a cirurgia, né? Por que o médico ele decide fazer a cirurgia, em que momento, né? Qual é ali o estalo, o start, o ponto-chave que ele diz, não, esse caso aqui, ele é cirúrgico. Então, já a gente vai falar, mas a cirurgia, ela é sim um dos tratamentos que é muito válido para alguns casos de lesão do manguito rotador. E claro, eu não poderia, né, deixar de falar do tratamento fisioterapêutico, né? O tratamento fisioterapêutico, ele é uma parte muito importante e chave do tratamento dessa lesão. Por quê? Se nós temos ali a lesão de tal grupo muscular, existe um enfraquecimento muscular dos músculos também que estão ali em redor. E falando exatamente da lesão do manguito rotador, né, o manguito está lesionado, o manguito está mais fraco, todas as outras musculaturas que também estão ali próximas ao redor, elas também passam por perda de tônus muscular, né, enfraquecimento, porque você vai estar limitado para fazer alguns movimentos do ombro, movimentos que você usa no seu dia a dia. E lembra que o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa musculatura foi feita para estar em ação. Então, se nós não usamos, eles entram numa atrofia, perda de massa muscular. Falando em ombro, essa atrofia, essa perda de massa, ela vai te causar limitação. Você vai ter menos movimento no ombro, vai causar aquilo que a gente chama de ombro congelado, né? O que é ombro congelado? Sim, o ombro congelado é quando a gente está ali com o ombro ali muito próximo ao corpo
né? E ele fica nesse estado, ou seja, eu não consigo mais, sabe, estar movimentando, eu não tenho grau, liberdade de movimento. O meu ombro está sempre muito próximo ao corpo. Por quê? Por fraqueza muscular, por lesão muscular. Então a gente chama de ombro congelado, né? Que na linguagem mesmo técnica é capsulite adesiva. Então, sim, a lesão do manguito rotador, ela pode evoluir para uma capsulite adesiva. Então, é importante que a gente faça o tratamento adequado. Quando a gente fala da fisioterapia, a gente sim divide o protocolo de atendimento por fases, né? Aquele paciente, ele está chegando no meu consultório, ele está ainda sentindo muita dor, ele está ainda numa fase de inflamação, então eu ajo de acordo com esse protocolo. Vamos lá trazer recursos analgésicos, vamos lá trazer recursos anti-inflamatórios. Ou esse paciente já está numa fase subaguda, né? Ele sente sim dor, mas essa dor não é uma limitação tão grande que ele não possa movimentar. Então vamos lá, vamos ganhar mobilidade, vamos ganhar amplitude de movimento, vamos começar a fazer alguns exercícios, principalmente exercícios isométricos. Lembrando que os exercícios isoméricos são aqueles que têm a contração muscular, mas que não necessariamente vão ter movimento, né? Não tem movimento articular, mas existe sim contração muscular, né? Então, se eu quero que o paciente faça o movimento de elevar o braço, mas eu não consigo, o paciente ele não está conseguindo fazer esse movimento livre, ele tem uma lesão, mas ele consegue fazer a intenção do movimento e com uma resistência ali que eu fico, impedindo ele de levantar o braço, a musculatura dele está contraindo, não está havendo movimento. Mas é isso mesmo que nós queremos e que chamamos de exercícios isométricos. Muito importante fazer nesse momento. Fortalecimento também com eletroestimulação. E depois já tem aquela fase em que o paciente ele tem mais liberdade, né? Uma fase mais funcional, uma fase onde a gente pode entrar com fortalecimento mais ali progressivo. E é importante nessa lesão, tá bom? Lembrando que quando você tem a lesão muscular, toda a musculatura ao redor fica fraca. Então, a gente precisa fortalecer para que esse paciente ele tenha uma ótima resposta, né, para que aquele tendão ele consiga ir cicatrizando ao mesmo tempo que a musculatura está sendo fortalecida. Lembra que se não houver esse tratamento, esse fortalecimento, o paciente ele não vai conseguir voltar às suas atividades normais. Suene, mas se eu fizer cirurgia, mesmo depois do processo cirúrgico, é preciso voltar para a reabilitação. É preciso fazer um bom tempo de reabilitação, de fortalecimento, de ganho de amplitude, para que ele possa ter segurança e fortalecimento adequado, né, ali nas tarefas dos seus dias ou até mesmo na tarefa esportiva. É muito importante, tá bom? E erros comuns. Quais são os erros comuns que essa pessoa está cometendo e que leva a piorar a dor, né? Leva até a aumentar, você passar de uma lesão que era somente parcial para uma lesão total. É importante porque esses erros, eles acabam fazendo com que a lesão ela evolua. Algumas pesquisas elas falam que 60% dos casos onde a pessoa ela tem uma lesão parcial, né, e ela evolui para uma lesão total do manguito rotador, é por, muitas vezes, tratamento inadequado e está cometendo erros que causam a piora do quadro. Por exemplo, a pessoa que ela tem ali o hábito de estar treinando na academia, ela está sentindo a dor no ombro, ela entende que ali algo não está normal, mas ela continua forçando. Então, ele está colocando trauma por cima de trauma naquela musculatura que já está fraca,
né? Já tá começando a enfraquecer. Ah, mas mesmo treinando, você está treinando com dor, você não está tendo, essa musculatura ela não está mais respondendo da mesma forma que ela respondia quando ela estava totalmente normal. Então, você está causando um trauma, você está aumentando o trauma que já existe. Então, muito cuidado com isso. Tem muitos pacientes meus que eles chegam no consultório e falam: meu ombro estava doendo muito, então eu imobilizei, eu tinha uma tipoia, ou eu improvisei uma tipoia, coloquei uma tipoia e deixei ele em repouso, sem nenhum tipo de orientação para isso, né? Você está cometendo um erro muito comum que vai piorar a sua dor, né? Aquela pessoa também que ela usa só o anti-inflamatório e fica em repouso, acha que não precisa de mais nada, que a dor vai passar. Não é dessa forma. Ou então ela sabe que está ali com grande limitação, está forçando no seu dia a dia, está carregando um peso que não deveria carregar. Então, tudo isso tem que ser observado, porque esses erros, eles vão fazer com que essa lesão, ela aumente, ela progrida, né? Em muitos casos, essa lesão, com o tempo, se não for tratada, ela pode levar até mesmo a um quadro de artrose. Artrose, sim, artrose. Por quê? Quando a musculatura do manguito rotador está fraca, quando acontece ali a contração do músculo deltoide, que é um músculo muito importante nessa região, nessa articulação do ombro, ele vai fazer com que a cabeça do ombro ela suba, né? Então ela vai ali pressionar tendões naquela região, a bursa que a gente tem naquela região, vai pressionar contra os outros ossos que estão acima, formando o teto do ombro. E aí você está ali forçando, a cartilagem daqueles ossos, ela vai sendo danificada. Então, vai gerando ali um processo de artrose. Por isso que a gente precisa entender que se você está sentindo dor, se você está sentindo limitação, é um sinal que algo não está certo, precisa ser observado, precisa ser tratado, até mesmo para que movimentos, coisas que você faz ali no seu dia a dia não progridam e piorem o seu quadro. Muitas vezes ali aquela lesão que poderia ser tratada apenas com a fisioterapia, né, que é o tratamento conservador, ela vai acabar se tornar uma lesão que você precise ir para a cirurgia. Mas por quê? Porque você demorou a ir procurar auxílio médico, você continuou fazendo aquilo que agredia aquela musculatura, agredia aquele tendão. Então, a gente precisa estar muito atento aos sinais e entender que se a gente não trata, causa todo um problema, né, como se fosse uma teia, como se fosse ali uma roda que vai passando e acumulando um caminhão de problemas. Você fica com uma dor crônica, você fica com muita fraqueza, você tem ali o ombro congelado, que eu falei, você pode evoluir para uma artrose. Então a gente tem que ter muito cuidado. Bom, sempre é importante você procurar auxílio profissional. Também outra coisa, não fica aí fazendo exercícios que você viu de fortalecimento do ombro. Talvez você foi lá na internet e pesquisou exercícios para fortalecer o ombro. Não é todo exercício que você pode fazer, tá bom? Porque alguns exercícios podem, na verdade, piorar e não melhorar. Então, por isso é importante ter auxílio profissional, ok? Então, por hoje, tudo que nós falamos aqui sobre a lesão do manguito, são informações muito importantes. Eu espero que você, durante essa live, durante essa aula, você tenha entendido. E se você aí está passando por todos esses sinais de alerta, né? Então, procure um auxílio médico, procure um auxílio fisioterapêutico. Se você estava cometendo alguns desses erros comuns que eu acabei de falar,
evite, tá? Não faça, porque isso pode piorar o seu quadro, isso pode piorar a sua lesão. Ok? Então, meu muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui e prestaram atenção. Eu peço aí que vocês coloquem seus comentários. Você está passando, você identificou algum desses sinais aí de alerta, algum desses sintomas? Coloca aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Ou você que já passou por um processo de cirurgia, você que foi diagnosticado recente, coloca aqui nos comentários para que a gente possa estar tendo essa interação, ok? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima live, tá bom?